Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu espero que esse vídeo encontre você bem, espero que esteja tudo bem com a sua saúde, com a sua família, com a sua casa, com o seu trabalho. Tudo, eu espero que esteja bem. Mas se por acaso alguma coisa não está bem e você está com isso angustiando o seu coração, eu peço que o Espírito Santo de Deus alcance você nesse momento e te dê a paz que excede todo o entendimento, e que a vitória seja com você sobre essa causa, para a glória do nome de Deus. Que você venha exaltar o nome do Senhor com a vitória que Ele vai te dar. Amém? Amado, amada, nós estamos aqui hoje para falar um pouquinho a respeito de Ana, conversar um pouquinho a respeito dessa mulher que é um exemplo para a gente na palavra de Deus. Eu admiro muito Ana e tenho muito prazer de estar falando dela aqui hoje com vocês. Foi uma reflexão que eu ministrei na igreja há uma semana atrás e eu gostaria de estar trazendo aqui hoje pra gente, deixar guardadinho aqui para nossa reflexão. Então, gostaria de pedir para você abrir comigo a palavra do Senhor em 1 Samuel, capítulo 2. É a oração de Ana, e nós vamos estar lendo o versículo 1 e o versículo 2, só para a gente dar uma base para o que nós vamos estar falando na palavra de Deus. E abre então comigo, por favor, se você puder abrir aí, 1 Samuel 2, e nós vamos ler o versículo 1 e o versículo 2. E eu vou estar falando um pouquinho com vocês sobre Ana, quem foi Ana, e também alguns pontos da vida dessa mulher que me chamou a atenção pelo Espírito Santo de Deus. Então, vamos ler a palavra antes da gente começar. Então, Ana orou assim: meu coração exulta no Senhor. No Senhor, minha força é exaltada. Minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha alguma como o nosso Deus. Aleluia, grande é o Senhor. Amados, falando um pouquinho a respeito de Ana, quem foi Ana, quem foi essa mulher? Ana, ela era casada com Eucana, ela era a esposa dele, mas Ana, ela não podia ter filhos, ela era uma mulher estéril. E Eucana, todos os anos, ele subia a Siló, que era a cidade onde estava o tabernáculo, onde estava a presença de Deus. E todas as vezes, todos os anos que Eucana ele subia até a presença de Deus, até o tabernáculo, ali ele consagrava ao Senhor, ele adorava ao Senhor e ele apresentava sacrifícios ao Senhor com gratidão pelo ano de colheita, né? Porque tudo leva a crer que o que ele ia fazer ali, a comemoração que era a festa das cabanas, então era a festa das colheitas. Era em agradecimento ao que Deus havia feito por eles. E Ana subia com ele, todos os anos Ana subia junto com ele. Porém, Eucana, ele tinha uma outra esposa, a Penina. E Penina, ela tinha filhos, ela podia ter filhos. Só que, infelizmente, o coração de Penina, ele era voltado para maldade. Ele era voltado para maldade. E ela gostava de provocar Ana a respeito disso. Ah, eu tenho filhos, você não tem. Ah, eu posso, você não pode. Você é estéril. E quem era estéril, irmãos, era tido como uma vergonha. Era algo assim vergonhoso realmente a mulher que era estéril. Nós estamos falando aqui do tempo de Ana, foi muito tempo depois de quando houveram as matriarcas do povo de Israel lá atrás, que é Sara, Rebeca, Raquel, e as três, elas também eram estéreis em seu tempo, e naquele tempo já era uma vergonha você ser estéril, e o Senhor providenciou sobre a vida das três. Só que aqui no tempo de Ana, ela também vai passar por essa vergonha. E ela também vai ter como algo
desonroso perante a sociedade não ter filhos, não poder dar herdeiros para o seu esposo. Então era algo realmente vergonhoso. Mas ainda assim, Ana, ela se dispunha a ir todos os anos até a presença do Senhor lá em Siló, adorar o Senhor lá em Siló. E isso acontecia ano após ano, e ela passava por essa situação ano após ano. A palavra do Senhor, no capítulo 1, vem a nos mostrar que Ana, ela, nesse período de que eles iam até Siló para consagrar ao Senhor, nos leva a crer que enfatizava mais ainda as afrontas de Penina, as cutucadas de Penina contra Ana. Então Ana sofria muito com isso, e foi durante um bom tempo, porque a palavra do Senhor fala ano após ano. E ocorreu que uma certa vez, quando Ana ela já estava assim, seu limite, ela foi até o templo do Senhor e ali ela se apresentou diante do Senhor, chorou aos pés do Senhor. E a Bíblia fala que ela não tinha forças para orar, para falar com o Senhor. E ali o que ela faz? Ela começa a fazer um voto com Deus. Ela começa a falar para Deus: olha, Senhor, se o Senhor me der um filho, se o Senhor der atenção para a aflição que eu tenho sofrido, e se o Senhor me abençoar, eu vou consagrar essa criança ao Senhor. Durante todos os dias de sua vida, ela vai estar na presença do Senhor. E geralmente quem era levita, que era quem servia na casa do Senhor, no templo, no tabernáculo, ele era levita, ele começava a servir com aproximadamente 25 anos de idade, e em torno dos 50 anos ele já poderia se aposentar, né? Ele já poderia parar de servir. Mas Ana, ela faz um voto que durante todos os dias da vida do seu filho, ele estaria servindo ao Senhor, essa criança estaria servindo ao Senhor. E ali, uma outra cena que é muito conhecida quando nós falamos a respeito da história de Ana, é o sacerdote Eli. Ele chega até Ana, ele vê ela ali só mexendo os lábios, não tendo forças para orar, e ele fala que ela tá embriagada. E repreende ela. Ele fala para ela: como é que você pode estar embriagada uma hora dessa, mulher? E Ana, com toda a humildade do seu coração, ela olha para ele e ela fala para ele: meu Senhor, eu não estou embriagada. Meu coração, ele está contrito e eu estou derramando a minha alma diante do Senhor. É isso que eu estou fazendo. E Eli, eu imagino ele meio desconcertado com a resposta de Ana, né? Eu imagino dessa forma. Ele olha para Ana e ele fala assim para Ana: vá em paz, e que o Deus de Israel conceda conforme o que tu pedes. E a partir daquele momento que Ana sai da presença de Eli, ela sai outra mulher. Ela chegou ali triste, ela chegou ali chorando, ela chegou ali sem forças. A Bíblia fala que ela não conseguia comer, porque isso assolava a vida dela de tal forma. E as pessoas, elas não entendiam. O esposo, Eucana, chegou para Ana e falou para ela: viu, eu não sou melhor para você do que 10 filhos. Ele não entendia. Era algo dela e Deus. E ali ela quebrantou, ela ouviu a palavra de Eli e ela sai do tabernáculo, do templo do Senhor, da presença do Senhor. Ela sai com um outro semblante, ela sai com uma outra feição, ela sai feliz. Dali ela já se alimenta. Então ela realmente crê na palavra, né, do profeta, e ela vai embora para casa junto com seu esposo, né? Fizeram a adoração, fizeram ali os sacrifícios, voltaram para casa. E a Bíblia fala que dali um tempo essa mulher engravidou. E logo que ela
tirou a criança do peito, né, deixou de amamentar a criança, ela consagra a criança, que é Samuel, né? Ele tem o nome de Samuel. Ela consagra ele ao Senhor. E ela chega para ele e ela fala: Meu Senhor, é por essa criança que eu orava aqui no templo. É por essa criança que eu pedia a Deus aqui no templo. E hoje eu trago ela aqui, cumprindo meu voto, deixando ela para servir a Deus. E ali, Samuel, ele começa a estar junto a Eli e ele serve a Deus. E essa criança, Samuel, vem a ser um dos maiores profetas, juiz e sacerdote do povo de Israel, daquela nação. É o profeta mais importante, é o homem mais importante que Israel teve. E depois dele começou a monarquia, né? Começou os reis, que daí ele que foi quem ungiu a Saul. Então, Samuel realmente foi um grande homem de Deus, usado por Deus no seu tempo para abençoar a Israel. E olhando para Ana, quais são os pontos que a gente vê e que não tem como deixar de falar deles? As características dessa mulher que a gente não tem como olhar e falar e passar desapercebido. São 5 pontos, 5 características que eu trouxe aqui pra gente estar falando, que eu achei assim tremendo dessa mulher e que serve para nossa vida, pra gente, nos dias de hoje. Então, eu só trouxe aqui os pontos aqui do lado, eu vou estar olhando só para mim não me perder na ordem deles. O primeiro ponto, a primeira característica é que ela adorava ao Senhor. Ana, ela era adoradora. Essa mulher, independente da situação que ela estava, independente do que estava acontecendo com ela ou tinha deixado de acontecer com ela adorava a Deus. Ela ia até a presença de Deus em Siló e se apresentava diante de Deus e fazia parte dos sacrifícios e da adoração a Deus. Ela tinha prazer de estar diante do Senhor. Tanto é que, quando o coração dela chegou no limite, ela estava contrita, o que ela faz? Ela vai na presença do Senhor e ela se derrama na presença de Deus. Então ela era adoradora. Ela era serva de Deus, independente de situação, independente de como as coisas estavam. Meu irmão, minha irmã, dá uma olhada para essa mulher. Dá uma olhada para a situação dela. Se fosse nos dias de hoje, se fosse você, se fosse eu, será que a gente faria o que ela se propõe a fazer? Estou com uma dor tremenda em meu coração. Eu estou aflita, eu estou triste. Mas ainda assim, eu vou para a casa de Deus adorar o Senhor. Eu vou para a casa de Deus exaltar e engrandecer o nome santo do Senhor. Eu vou estar lá na presença de Deus, porque Ele é digno, independente do que eu tenho ou deixo de ter. Ele é digno da minha adoração. Ele merece receber louvor, honra e glória. Não pelo que eu tenho, mas por quem Ele é. Pela grandeza dEle, pelo poder dEle, pela imensidão dEle. Aquele louvor que a gente ouve, né? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, Ele será Deus. Ele é Deus. E é isso que eu quero falar para você, nesse primeiro ponto, nessa primeira característica. O que tem levado você a adorar a Deus, o que tem motivado você a estar na presença de Deus, são as bênçãos, é o que Ele te entrega, é a sua condição atual. Se você tá bem, você vai, se você não tá bem, você não vai, você fica em casa, na internet, vendo filme, Netflix, sei lá. O que você faz? Como um bom adorador, como uma boa adoradora, o seu papel é, independente da situação, estar na presença de Deus. Lá é o melhor lugar. É o melhor lugar para nós estarmos. Meu amado irmão, minha amada irmã, você vai ficar na sua casa com o seu problema, o que vai ser resolvido? Mas quando você vai para a casa de Deus, para a presença de Deus,
ali você tem uma esperança, porque você está deixando nas mãos daquele que tudo pode fazer. Segundo ponto, segunda característica que a gente vê, Deus era o centro da sua vida. Era o centro da sua vida. Dentro do coração dessa mulher reinava o Senhor. Por que que eu estou falando isso? Ela tem uma necessidade, que é gerar um filho, ter um filho, ser mãe. E essa necessidade é completa, é de você engravidar, ter o filho durante os 9 meses, conceber, amamentar, ver crescer, ver os primeiros passos, ver as primeiras palavrinhas. É um filho, né? É o jeito que toda mãe deseja um filho. É o que Ana desejava, um filho. Mas, o que nós vemos essa mulher fazendo? Nós vemos ela fazendo um voto com Deus. E nesse voto, o que ela fala? Ela fala, se o Senhor me der o filho, eu dou ele para o Senhor. Eu vou deixar ele aos pés do Senhor para servir o Senhor. Olha só, irmãos. Samuel, ele servia no templo, em Siló. Ana morava em Ramá. Ela ia todos os anos para Siló para adorar a Deus. Ela não era de lá. Ela não tinha como ver o filho dela todos os dias. Olha quão sério era o voto que essa mulher estava fazendo. E olha só como a gente vê a essência dela, do que tem dentro dela, através desse voto. Ela quis uma bênção. E essa bênção ela colocou aos pés do Rei da Glória, do Senhor, dos exércitos. E eu falo para você, você quer uma bênção? Para quê? Você quer uma vitória? Com qual objetivo? Só para o seu deleite? Só para você se agradar? Só para você ficar feliz e falar, eu recebi, eu tenho uma vitória? Ou é para a glória de Deus? Ou é para engrandecer o nome de Deus? Para que você quer? Um emprego novo, um cargo novo, uma casa, um carro, um filho, um casamento, passar na faculdade, se formar. Para que você quer tudo isso? É só para dizer que você tem, que você pode, que você conquistou? Ou é para glorificar o nome de Deus? Ou é para usar essa bênção para exaltar o nome do Senhor que deu a bênção, que entregou a bênção? O que está no centro do seu coração? No centro do coração de Ana, nós vemos que estava o Senhor. Para chegar ao ponto de fazer esse voto que ela fez, o centro do coração dela era o Senhor. É o que reinava na vida dela. E nós vamos ver, Ana, ela não tinha objetivo nenhum de falar assim, eu vou deixar e Deus vai me abençoar depois. Não tinha, porque em nenhum momento a palavra do Senhor fala isso. Mas mais pra frente, a palavra diz que ela teve mais 6 filhos, 3 meninos e 2 meninas. Pensa, você consegue imaginar a Ana? Sai daí, menino, venha pra cá! Consegue imaginar a casa dessa mulher? Olhando pro céu, falando, Senhor, já tá bom. Chega. Já entendi que a bênção, recebi ela. Irmãos, Deus ele é maravilhoso para fazer infinitamente mais do que nós podemos, do que nós pedimos, do que nós pensamos, do que nós queremos. Mas para ele fazer, nós precisamos entender, em primeiro lugar, que a glória é para ele, que o louvor é para ele, que a adoração é para ele. Ele vai dar com o propósito de engrandecer o nome santo dele. Ele vai dar com o propósito de você ser bênção, canal de bênção nas mãos dele, para abençoar outras pessoas. Samuel abençoou uma nação inteira e o Senhor entregou essa bênção para Ana, com o propósito de que ele fosse uma bênção nas mãos do Senhor. Amém? Terceiro ponto que a gente vê em Ana, terceira característica, é a humildade dessa mulher. Como ela era humilde. Porque quando Eli chegou até ela, falando para ela, você tá bêbada? O que tá acontecendo com você, mulher? Uma hora dessa você bebendo, o que é isso? Ela podia muito bem olhar para ele, ele era um homem de Deus, ele era o sacerdote,
e ele fez um mau julgamento dessa mulher. Ele errou quando ele olhou para ela. Mas ela podia muito bem olhar para ele e falar assim, o que é isso? Podia. Mas o que ela fez? Com humildade, essa mulher olha para ele, sabendo quem ele era, sabendo a posição dele, olha para ele e fala para ele com humildade, meu Senhor, e explica o que está acontecendo. Ela explica, eu não tô bebendo, eu não tô fazendo nada de errado, eu tô orando, eu tô colocando o meu coração na presença de Deus para que ele me ouça, para que ele me atenda, porque eu não aguento mais essa situação. Então ela explica para ele com calma, com humildade. Ela não tinha obrigação nenhuma de explicar para ele. Você quer pensar isso? Pense, fique à vontade. Ela estava desgostosa. Mas não, o que ela faz? Ela explica. E através disso, dessa postura dela, de humildade, ela recebe a bênção. Porque quando ela explica para Eli o que ela está fazendo ali na verdade, então Eli olha para ela e abençoa ela. É através dessa postura dela que ela recebe a palavra de confirmação de Deus, da bênção dela para a vida dela. E ela toma posse dessa palavra, que é o próximo ponto, que ela é uma mulher de fé. O quarto ponto, quarta característica que a gente vê em Ana. Ela é uma mulher de fé, porque ela toma posse da palavra. A Bíblia vai nos dizer que ela sai dali do templo, ela sai dali daquele lugar com outra feição, uma outra mulher completamente diferente do que a que entrou. Então ela falou assim, essa bênção ela é minha. Independente se ele errou, não errou ao falar ao meu respeito, se ele está sendo usado por Deus, independente, ele é um homem de Deus. Ele foi consagrado para o que ele está fazendo. E a palavra dele de bênção, eu tomo posse. Que postura você tem tomado como um homem, como uma mulher de Deus, quando você recebe uma palavra na sua vida? Você deixa para lá? O que você faz? Eu quero dizer que você precisa tomar posse da palavra. Quando alguém diz para você, ainda que seja Deus te abençoe, você responde amém, tomando posse dessa palavra para sua vida. Quando alguém fala para você que a sua semana seja uma semana de bênção e de vitória, você recebe uma posse. Minha semana vai ser uma semana de bênção e de vitória. Se alguém olha para você, para sua necessidade, fala para você que em nome de Jesus você tem uma vitória sobre essa necessidade, tome posse e creia que o Senhor ele está fazendo e operando ao seu favor para a glória do nome dele. É muito importante você entender e tomar posse. É fé. É você colocar a sua fé em ação, é você trazer à existência aquilo que não existe. Pela fé você creu, pela fé você tomou posse, você recebeu, pela fé você já está vendo essa vitória sobre a sua vida, pela fé a sua vida já mudou, a sua história já mudou, o ponto final já não é mais ponto final, já é uma vírgula, pela fé. E é o que a gente vê na vida de Ana. E o quinto ponto ela é uma mulher de palavra, ela é uma mulher que cumpre o que ela fala. Mais uma vez você vê a integridade de Ana, né? Ela vai até a presença do Senhor e ela leva o milagre dela, a vitória dela, ela leva até o Senhor. Ela realmente cumpre o voto que ela fez. Ela falou para o Senhor que ela ia fazer, ela foi e ela fez. E ela recebeu muito mais sobre a vida dela, como nós falamos anteriormente. E o que eu vejo, nós precisamos ter palavra, honrar aquilo que nós falamos, honrar ser o que nós falamos, sabe? Aquele ditado que diz assim, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço, não é por aí. Nós precisamos, como servos de Deus, como servas de Deus, como quem segue ao Senhor e adora ao Senhor, honrar o nome dele com as nossas atitudes. Então, se a gente fala alguma coisa, nós precisamos viver o que nós falamos. Se nós prometemos, cumprimos o que nós prometemos. Se nós, ainda que, se for para ter prejuízo, que assim seja. É cumprir a palavra, é honrar com a palavra como servos de Deus, porque nós estamos honrando a Deus com as nossas atitudes, em primeiro lugar.
E o Senhor ele é fiel para fazer infinitamente mais sobre nós. E aí, já partindo para o final aqui, para a conclusão, nós lemos o comecinho da oração de Ana e nós vemos, é muito fácil a gente ouvir alguém falando da experiência de outra pessoa. Eu estava lendo um livro esses tempos atrás e o livro ele falava dos pais, era um casal e a forma que eles educavam os filhos, e aí no final eles respondem algumas perguntas a respeito disso, e eu falei, é muito legal a orientação que eles trazem, o que eles falam, tomei muita coisa para mim fazer aqui em casa com o Estevão, mas seria muito mais legal ainda chegar no final do livro, você pegar um depoimento dos filhos, no caso, né? E eles falando, olha, realmente, eles fizeram isso e deu certo, para mim foi bênção, para mim fez a diferença. Então, é diferente você ouvir o testemunho vivo da pessoa, da diferença que aquilo fez na vida dela. E a gente vê aqui, aonde nós lemos, na passagem que nós lemos, a diferença que fez na vida de Ana, porque com as palavras dela, ela fala, meu coração exulta no Senhor. No Senhor. Olha só. Ana, ela não está falando meu coração exulta na bênção que o Senhor me deu. Meu coração não está exultando na vida de Samuel. Meu coração está exultando no Senhor, poderoso, maravilhoso, que me deu a vitória. E depois, mais no finalzinho, ela fala que o Senhor, ele é libertação e ele é rocha. O que é uma rocha? Rocha é algo que dá firmeza, é algo que dá sustentação, é algo que dá alicerce. O Senhor, ele é rocha, o Senhor, ele é alicerce. Os pés que estão sobre o Senhor, que estão nesse alicerce, nessa rocha firme, não é abalado. Quando nós confiamos no Senhor, quando nós estamos juntos a Ele, confiando nessa rocha firme, irmãos, nós não temos o que temer, nós não temos o que reclamar, do que queixar, porque Ele está cuidando. E é essa palavra que eu quero deixar para você hoje. Eu quero falar para você que você venha a ser como Ana, que o centro do seu coração, que o centro da sua vida seja Deus, que a bênção que você precisa, que a bênção que você procura, que ainda que pareça distante e impossível para você, ela venha para glorificar o nome santo do Senhor. Que você venha a entender que é para a glória dele. E então você receberá essa bênção. E que ela seja realmente um testemunho de glória para o nome do Senhor, para aqueles que estão ao seu redor. Tudo que nós temos precisa glorificar o nome de Deus. Tudo que nós somos precisa glorificar o nome do Senhor. Sem Ele nós nada somos, nós nada podemos fazer. Ele precisa ser o ar que nós respiramos, Ele precisa ser o ar nos nossos pulmões. E Ele precisa ser o sustento dos nossos pés. Ainda que as circunstâncias sejam ventos fortes que queiram vacilar os nossos pés, as nossas vidas, nós precisamos permanecer firmes nele. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que essa palavra venha te edificar e se edificar e você sentir no seu coração que você possa estar compartilhando com outras pessoas. Amém? Deus abençoe. Muito obrigada.